Iniciando. Pronto. Bom, a gente vai retomar aqui, né? Já fez uma tentativa, né, de fazer o Hangout. A ideia aqui é colocar por que a gente chegou nesse descalabro fiscal, né? Por que a gente está na situação que a gente está do ponto de vista fiscal, mas também de uma questão mais geral, né? Por que a gente está numa situação econômica, política, social, enfim, desastrosa, né, no Brasil. E para isso a gente convidou aqui o Alexandre Schwartz, o Monsanto Almeida e o Guilherme Fiuza para tentar entender por que a gente chegou nessa situação. E aí a gente estava tentando colocar aqui qual é o marco zero dessa problemática fiscal, né? O Alexandre havia falado que o período 2008-2009, a tal da política anticíclica, né, a ideia da nova matriz. O Guilherme já foi um pouquinho mais além, né, ele acha que o projeto de poder iniciado lá em 2003, ele é o causador de toda essa mudança que a gente está vivendo hoje. E o Mansueto parece que concorda um pouco com o Alexandre, né? Eu vou deixar o Mansueto completar o raciocínio dele, que ele não conseguiu, de que parece que lá em 2002, 2009, e é meio que consensual entre os economistas, de que, de fato, a partir de 2008, 2009, houve uma mudança na política econômica, mas também na parte micro, né? A parte micro também se modificou no pós-2008. A Mônica de Bolha, ela foi em 2013, lá na Federal Fluminense, ela falou uma frase que eu guardei até hoje. Ela falou que a crise foi uma licença para matar, para alguns economistas, né? E parece que o grupo político no poder, ele recebeu essa licença para matar. Então, vou deixar o Mansueto completar o raciocínio dele e a gente partir para o segundo bloco de questões aí. Mansueto. Então, é isso. A gente teve um governo que, a partir de 2008 e 2009, aproveitou a conjuntura difícil, adotou política de expansão de crédito, mas isso, que deveria ter sido temporário, se tornou permanente em conjunto com outras medidas desastrosas. Medidas de intervenção setorial, de aumento de conteúdo nacional, de proteção setorial, medidas de marco regulatórios completamente errado, uma política maluca de redução abrupta e confusa e voluntarista de taxas de juros quando a inflação estava aumentando. Então, tudo isso levou a menos crescimento e, além disso, o governo, uma série de desonerações, criou programas novos de custo elevado, que o resultado é esse, é um profundo desequilíbrio fiscal que não será passível de resolver em 1, 2 ou 3 anos. É um desequilíbrio fiscal que vai envolver ajustes estruturais bastante duros. Mas, assim, o gasto iria crescer de qualquer forma, só que esse gasto cresceu muito mais e a gente chegou numa situação de crise, claramente por causa de erros sucessivos de política econômica do governo do PT. Maravilha, Mansueto. Bom, eu acho que a gente meio que delimitou aqui, né, o tal do marco zero, tanto para o Alexandre quanto para o Mansueto, e parece que para a maioria dos economistas, os problemas começam a aparecer a partir de 2008 e 2009. O Guilherme já vai um pouco mais além, ele acha que o grupo político representado, né, pelo PT que começou essa bagunça e recebeu uma licença lá em 2008 por conta da crise. Bom, aí a gente vai tentar detalhar um pouco, a partir desse marco zero, essas mudanças que foram se dando, tanto na parte macro, que eu acho que é a maior especialidade aqui, e também na parte política, né? A gente vai tentar entender por que a gente chegou nessa situação tão delicada que a gente está hoje. E aí, passando a bola para o Alexandre, esteve lá, né, no Banco Central, no primeiro governo Lula, né, e a gente vê claramente que, sei lá, de 2003 a 2006, passado aquele choque cambial que a gente teve, né, no finalzinho de 2002, a inflação convergiu, ela convergiu para a meta lá em 2006, 2007. E a partir de 2008, 2009, a inflação ela vem numa tendência, a gente pega a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, ela
aparece como uma tendência de alta, bastante significativa. E aí tem muita gente que fala, olha, não adianta usar a política monetária sem o lado fiscal, sem a colaboração, né, do lado fiscal. Eu queria que você relacionasse um pouquinho essas questões, dado que hoje já existem economistas, que eu vou falar mais à frente, que consideram que a economia brasileira está vivendo um período de dominância fiscal. Eu queria que você tentasse abordar essa questão. Se de fato a gente está vivendo esse período de dominância fiscal e se de fato o lado fiscal ele contribuiu sobremaneira para a gente perder essa meta de inflação que hoje parece que não existe mais. Ah, bom, é interessante fazer essa pergunta. Eu e o Mansueto tivemos hoje exatamente um seminário discutindo, entre outras coisas, a questão exatamente da dominância fiscal. Só para dar um passo atrás, eu acho que, de maneira geral, mesmo considerando política, antes de entrar nessa questão propriamente dita de que tem uma trajetória de dívida que é insustentável, que é um fenômeno mais recente, um fenômeno que a gente vai começar a debater aí fim de 2014, começo de 2015, o fato é que, de maneira geral, a partir de 2008, 2009, a política fiscal não colaborou em momento algum com a política monetária. Né? Não chegou ao ponto de falar, não adianta fazer política monetária porque é fiscal fora, mas certamente a gente viu alguns momentos em que era o Banco Central pisando no freio, né, e o Tesouro pisando no acelerador. Né? Você tinha ali umas inconsistências de política que eram complicadas. Né? Isso acho que está por trás, vamos dizer, da aceleração mais ou menos constante da inflação ao longo do período. E vamos falar a verdade também, eu acho que o Banco Central pisou no freio até 2011. De 2011 para cá, a história de que o Banco Central pisou no freio em momento algum. Acho que ele jamais se preocupou de verdade com o limite de velocidade que a gente tem na meta de inflação. Né? 60 por hora, mas a polícia tolera até 90, a gente vai para 90. Essa foi a cabeça. Mas, de maneira geral, a política fiscal foi expansionista e, como tal, ela agiu na contramão de qualquer tentativa de segurar a inflação. Agora, hoje, acho que a situação é mais complicada. É mais complicada que a gente tem, de fato, uma trajetória de dívida pública, uma trajetória preocupante. Né? A dívida pública e os últimos números que saíram, estou pensando em dívida bruta, tá? Porque né, acho que não tem mais sentido falar em dívida líquida no Brasil. A dívida bruta está na casa de 65%. Ela cresceu de uma forma bastante acelerada a partir do final de 2013 para cá, e a gente está vendo uma situação na qual você falando, olha, há dificuldades políticas óbvias para se colocar um mínimo de ordem nas contas públicas, né? Não temos superávit primário, a gente tem déficit primário, o Banco Central tem subido a taxa de juros, então assim, essa combinação ela é ainda mais inconsistente do que a que nós tínhamos lá atrás. Nós tivemos uma situação na qual você começa a pensar, será que vai ser possível, com essa trajetória de primário, com essa trajetória de crescimento e com esta trajetória de juros, pagar a dívida? A gente já está entrando no cenário em que a gente pode evoluir para uma questão de dominância fiscal. Quer dizer, situação na qual não adianta mais para o Banco Central subir juro, isso daí acabou. Aliás, o Thiago Berriel deu exatamente uma aula para a gente do que é dominância fiscal aí nesse seminário. Então, eu acho que a gente está... Não é claro que nós já estejamos na situação. Agora, se nada for feito, para mim é muito óbvio que a gente vai chegar lá. Quer dizer, se a gente não conseguir de alguma forma colocar a casa fiscal em ordem minimamente, não tem o que segure. Quer dizer, não adianta subir juros, não adianta segurar câmbio, não adianta segurar a oferta monetária. Você pode pensar no que você quiser. Se não tiver por trás disso uma trajetória que de alguma forma for consistente, o nível de dívida que a gente tem hoje, com a trajetória de superávites primários, pode esquecer. Né? Tem que tomar um certo cuidado na interpretação dos números. Um pedaço da conta de juros, na verdade, é perda por conta da política desastrada do Banco Central, na parte de intervenção cambial. Mas mesmo se a gente tirar isso, mesmo se a gente tirar esse elemento da história, né, que ele é acidental, provavelmente não recorrente, etc.,
a gente tem uma situação que começa a ficar preocupante. Então, eu acho que a gente está realmente no limite daquilo que a gente poderia fazer. Seria fundamental se tivesse alguma iniciativa no sentido de mostrar que existe um caminho fora desse que a gente está tomando hoje. Infelizmente, eu não vejo nenhum. Quer dizer, pelo menos que não com esse governo, acho que não dá, entre outras coisas, porque é um governo, para começar, não está convencido disso. Como é que a gente sabe que ele não está convencido? Porque ele fez exatamente o contrário disso daí. Eles esperaram, eles aumentaram o gasto e não foi por acaso. Eu estava presente há 10 anos, exatos 10 anos, agora foi outubro de 2005, quando então o ministro Palocci propôs que se fizesse um programa de ajuste de longo prazo para ir moderando o gasto, etc. E esse programa de ajuste foi classificado de rudimentar e foi fulminado por ninguém menos do que a atual presidente da República. Ou seja, ela nunca acreditou nessa história, ela não acredita nisso. Essa é uma coisa. Agora, se ela acreditasse, que é um tremendo se, ela também hoje não tem as condições políticas para fazê-lo, porque ela é muito complicada para qualquer governo dar uma volta de 180 graus depois de ter feito, não foi só a campanha, mas antes da campanha, ele basicamente vendeu a situação de que era um problema. Como é que agora você chega e como é que você convence a população, como é que você convence o político? Então eu vejo com muito ceticismo qualquer chance deste governo em particular promover alguma alteração mais vigorosa no que diz respeito à trajetória fiscal. Então, estamos de fato flertando com uma situação na qual a gente pode ter um nível muito mais alto de inflação do que a gente acostumou nesses últimos anos. A gente deve chegar a 2 dígitos de inflação esse ano, né? E corremos um risco, sim, de ver esses 2 dígitos acabarem, de alguma forma, se tornando uma característica da paisagem econômica do Brasil de novo. É uma tristeza falar isso, é um retrocesso extraordinário, mas eu vejo exatamente para aí que nós estamos caminhando. Maravilha, Alexandre. Maravilha não, né? Está tudo errado. Maravilha a explicação que você deu. A ideia é exatamente essa. Parece que a gente entrou num caminho em que não há saída, né? Eu estava discutindo aqui offline com o Mansueto, e parece que é exatamente isso. Parece que a gente chegou numa trajetória e a gente não enxerga a tal da luz no fim do túnel. Teve até uma charge interessante do Chico Caruso, né, com a ideia da luz no fim do túnel que a Dilma estava enxergando, né? Parece que é só ela que está enxergando. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Feito essa ideia aí da inflação, né, eu acho que é bastante preocupante, essa contaminação fiscal sobre a taxa de preço dos preços. Mas, seguindo aqui na nossa pautinha, eu queria chamar a atenção agora, teve bastante ressonância, bastante divulgação, aquele artigo que o Mansueto escreveu, junto com o Marcos Lisboa, excelente, e Samuel Pessoa. E parece que ali eu acho que está sintetizado alguns dos dramas que a gente vive hoje na questão fiscal. E o Guilherme, ele chegou até a escrever um artigo, né, sobre isso, que parece que ele não concordava com o Mansueto. Acho que hoje é uma boa oportunidade da gente aparar as arestas aí. E bom, eu vou deixar, não vou entrar na celeuma de explicar, eu acho que o Mansueto pode explicar isso, mas eu gostaria de primeiro ouvir o Guilherme, aqui na nossa sequência, qual foi a interpretação dele sobre esse texto e o que ele gostaria de acrescentar hoje em relação a isso. Guilherme. O som está chegando meio picotado aqui para mim. Você está ouvindo bem, Vitor? Estou ouvindo bem. Tá. Não, mas eu ouvi bem o que você propôs aí. A questão da análise econômica é o seguinte: a gente tem, nós estamos falando aí de problema fiscal, e a gente pode, quer dizer, nós temos aí tanto o Mansueto quanto o Alex, são dois papas, e a gente está tendo uma discussão um nível elevadíssimo sobre soluções possíveis no meio de um atoleiro, né? Então, o meu ponto é sempre esse, e foi o que eu defendi aqui
indicando o meu marco zero, né? E quero deixar claro o seguinte, eu não sou implicante com nenhum grupo político, eu não sou simpatizante de nenhum partido político, eu gostaria muito que o governo do PT tivesse dado certo. Aliás, no início do governo Lula, com aquela belíssima transição do Malan pelo frente com o Palocci, eu achei que a gente estaria realmente partindo com um ciclo virtuoso, uma democracia realmente saudável. O que aconteceu depois foi uma coisa muito grave, que é o oposto disso, uma democracia doente, né, em que a administração pública foi tomada de assalto. Né? E quando a administração pública é tomada de assalto, você pode discutir situação fiscal e monetária com os melhores especialistas da galáxia, que você não vai chegar, porque você teve todas as oportunidades nesse período desperdiçadas. Né? Quer dizer, você teve um ciclo virtuoso iniciando com uma organização macroeconômica que foi feita no governo anterior, mais do que uma organização macroeconômica, né? Uma tomada de consciência de responsabilidade fiscal, que é uma ideia que não existia no Brasil. Né? O Brasil é um país de anedota na comunidade internacional, deixou de ser, né? Era um país campeiro, porque era um país que é esperto, né? E isso tudo foi alterado com muito trabalho, né? Com diretrizes muito firmes e de uma maneira sem precedente no Brasil, né? E o que aconteceu a partir da entrada desse grupo político, infelizmente, é preciso associar, a partir da entrada deste grupo político, não foi um ministro, não foi um primeiro-ministro, se foi um parlamentarismo, não foi um período, é um grupo político que tem um modo operante, a gente está vendo aí. Né? Então, o modo operante desse grupo político é a sucção, é o fisiologismo com o escudo de uma propaganda coitada. Né, propaganda populista. Nós estamos refém disso. Então, nós estamos vivendo todo esse ciclo, na verdade, desde o início, estamos vendo aí na Operação Lava Jato, né, a gravidade e a profundidade, que nós já ficávamos estarrecidos com as cifras do mensalão, estamos vendo cifras incríveis agora do petrolão. Como é que você quer pensar um país em termos fiscais e monetários se esse país não investe, por exemplo? Né? Quer dizer, todas as oportunidades de infraestrutura que o Brasil teve, né? Qual seria o passo seguinte? Qual seria o plano real 2? Né? O que o Brasil deveria ter feito a partir de 2013, com o ciclo virtuoso, entrada de capitais, etc.? O Brasil tinha que ter se estruturado inteiro. O Brasil tinha que ter se organizado. O Brasil tinha que ter organizado suas cidades, o Brasil tinha que ter tido políticas populacionais, o Brasil tinha que ter tido política de infraestrutura séria, de transporte, de energia. O que foi feito em energia no Brasil? Uma palhaçada, né? Tarifa populista que nem na Argentina. Né? Uma diretriz cômica, né? De inventar tarifas artificialmente baixas para ganhar voto. Quer dizer, a gente está no fundo do poço em termos morais, em termos de virtude, etc. Né? Então, assim, se você não criou os meios em energia, em transporte, em cultura, em instituições, né? Em educação, em tudo. Quer dizer, perdemos. Então, eu quero que vocês me digam, né, nos últimos 12 anos, alguma coisa que para vocês é estruturante no Brasil, feita por esse grupo político. Né? Alguma coisa. Existe uma tentativa de resgate social que, em parte, é positiva, o programa de Bolsa Família, mas que também é desvirtuado, né? Porque é um programa que deveria ser uma ação de emergência para você resgatar a população para produzir, para se tornar povo, para se tornar civilização de verdade, sociedade. Não é isso que acontece. Né? Então, assim, eu pergunto, o que foi feito de estruturante? Nada. Quando nada é feito de estruturante durante tanto tempo, que nós estamos, meus amigos, no quarto governo dessa turma, que está enganando desde o primeiro. Né? Então, eu pergunto a vocês, qual a perspectiva, em termos de projeção fiscal, por exemplo, diante desse modus operandi? Né?
como podemos projetar qualquer cenário fiscal sem considerar a cultura deletéria que esse grupo político trouxe para a administração pública brasileira. Então, esse é meu ponto, esse sempre foi meu ponto, e eu acho que não podemos, em qualquer análise, né, por mais específica que seja, deixar de considerar a catástrofe política, né, que ruiu todos esses fundamentos econômicos, monetários e fiscais. Maravilha, Guilherme. Posso só apresentar eu acho, Guilherme, que até certo momento houve alguma coisa no sentido de tentar melhorar um pouco essas condições. Se a gente for pegar, por exemplo, ali o período, grosso modo, até 2005, não foi um período tão extenso. Perto de 2 anos, houve, de fato, o governo, particularmente o Ministério da Fazenda, perseguiu um conjunto de medidas que é mais ou menos nessa área. Né? A tal da agenda, começou com uma agenda perdida, que foi um documento que foi organizado pelo Schenkman, pelo Marcos Lisboa, originalmente até pelo Ciro Gomes, mas que eventualmente acabou, de alguma forma, norteando a ação do Ministério da Fazenda. A gente começou a fazer isso, né? Mas eu realmente acho que... Eu não sei se o que matou isso foi o mensalão ou foram o aumento de preço do commodity que tirou o interesse de fazer isso, mas alguma coisa matou esse programa de reforma ali em 2005 ou 2006, que a gente poderia também pensar como talvez, não marco zero, mas talvez um marco -1 ali do descalabro da coisa, mas houve algum esforço. Agora, de novo, acho que você tem razão no seguinte sentido, não era uma coisa que tivesse um convencimento extraordinário a respeito. O próprio Lula, acho que o Lula não tem nenhuma convicção profunda acerca de nada, além do que ele precisa estar no poder e vai fazer o que for necessário. Mas, fora isso, todos os meios estão valendo. E talvez ele tenha encarado essa agenda de reformas como um meio, porque a gente viu coisas importantes. Teve, bem ou mal, o começo de uma reforma de previdência do nacionalismo, que a parte mais importante, eles demoraram 10 anos para botar de pé, mas eventualmente chegou lá. A gente viu alguma coisa acontecendo na área de crédito que foi importante. E não é só o consignado, a gente conseguiu fazer renascer o crédito imobiliário, foi importante para isso. Acho que teve alguma coisa ali na área de lei de falências, etc. Então, mas a verdade é que esse esforço reformista parou. Então, a agenda que você está falando, educação, retomar a questão de infraestrutura, essa de fato ficou abandonada. Acho que a partir do momento que eles não precisavam mais fazer, não fizeram, mas assim, só em nome da justiça. Eu vi que teve um grupo lá, de até mais o Ministério da Fazenda do que o próprio Banco Central, que legitimamente estava interessado em fazer e conseguiu levar isso um pouco adiante. Depois acabou submergindo mesmo. Algum esforço. Maravilha, Alexandre. Bom, passar a bola agora rapidamente para o Mansueto. Mansueto, você tratar essa questão que você colocou no seu artigo com o Marcos Lisboa e com o Samuel, acho que, de fato, já havia uma tendência, né, estrutural de crescimento do gasto, e parece que essa tendência foi aprofundada nos últimos 4, 5 anos, com todas as coisas que foram feitas. Se puder detalhar, por favor. Então, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, a gente tem uma questão estrutural da Constituição do Brasil, ter tentado criar um estado de bem-estar social, claro, o objetivo é meritório, mas um estado que simplesmente não cabe no PIB, né? Aí o outro lado dessa equação é o aumento de carga tributária. Quando você discute com vários grupos no Brasil, as pessoas gostam de citar quanto a Finlândia gasta por aluno em educação, quanto a Inglaterra gasta em saúde por habitante inglês. Simplesmente o Brasil não vai poder gastar o mesmo que esses países, sendo um país de renda per capita de 10 mil dólares. Em economia tem uma coisa que a gente chama de paradoxo de Robin Hood. Os países que mais gastam com social são os países mais ricos, e não aqueles que mais precisam. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que não tem puxadinho para desenvolvimento, né? Se a gente olha o exemplo de 2 países, um pouco diferentes, mas dois países liberais que hoje são desenvolvidos, Estados Unidos e Inglaterra, você olha a história desses países no pós-guerra, esses países nunca tiveram um milagre econômico, eles nunca cresceram 5%, 6% ao ano, mas eles cresceram consistentes durante mais de 60 anos. Assim, o Brasil ele tem que fazer o que é necessário para crescer de forma consistente, esquecer essa coisa de milagre econômico e tudo. Aí entra um pouco nessa coisa do artigo da gente. Assim, você criou uma série de coisas que no papel, o papel aceita, a realidade não.
A gente aprovou no ano passado o Plano Nacional de Educação, que fala que o Brasil até 2024 vai gastar 10% do seu PIB com a educação. Pode colocar até 20%, a gente não vai conseguir, que a gente não tem dinheiro. A estrutura do país, a riqueza do país, o que se produz nesse país, não comporta isso. Nos próximos anos, o gasto com saúde vai aumentar, mas o gasto com previdência vai aumentar muito, porque o Brasil é um país que as pessoas se aposentam ainda muito cedo e tem uma série de anomalias. Parte do que a gente chama de previdência, que paga um salário mínimo, não é previdência, é assistência social. Então, assim, infelizmente, a gente não consegue colocar tudo que está nas regras, não consegue que isso caiba na economia. Então, assim, se a gente olha para frente, se a gente não mudar essas regras, isso vai significar mais carga tributária em um país que já taxa muito, já tem carga tributária muito alta no seu nível de desenvolvimento. Isso vai atrapalhar o crescimento. Então, aumentar a carga tributária não é solução. Aumentar a dívida também não é solução, porque a dívida do Brasil, para o nosso padrão de desenvolvimento, já é muito alta e cara. Então, aumentar a dívida não é solução. E inflação, se a gente não conseguir resolver nada, a inflação vai voltar, e o pior é que a inflação também não resolve, porque hoje 60% do gasto público é indexado à inflação. Se a inflação aumenta, o gasto também cresce mais rápido. Então, para a inflação resolver o problema fiscal, teria que ser inflação crescente. Ou seja, a gente chegou a um ponto que a questão estrutural ficou muito grave e o fato de você ter um partido como o PT, eu concordo com o Guilherme, agravou muito a situação, porque o PT, assim, tem dois pontos negativos. Essa agenda de intervenção deles micro, que leva a menos crescimento, eles demonizam o debate. Por exemplo, vamos discutir terceirização. O que tem de bom, o que é que tem de ruim na terceirização? O que é que se pode fazer para evitar, por exemplo, uma fragilização muito grande das partes mais fracas na relação de trabalho? Não se dá nem para discutir, isso, porque uma parte da esquerda brasileira demoniza terceirização. Discutir programa de distribuição de renda, previdência. Muitas vezes não se dá nem para discutir reforma de previdência, que será necessária, porque também a esquerda demoniza, liga reforma de previdência à perda de direitos dos trabalhadores. Então, assim, chegou um ponto que, se a gente não tiver maturidade para colocar essas questões, e aí vai ter que encarar uma briga grande com o que eu chamo dessa falsa esquerda, porque uma coisa que realmente me deixa irritado no Brasil e na América Latina é o fato da esquerda gostar tanto de rico, da esquerda gostar de dar tanto subsídio para empresas grandes, para ricos que não precisam. A pauta de esquerda na América Latina e Brasil é aquela pauta lá da década de 40 e 50, muito ligada à União Soviética. Quer dizer, a esquerda moderna poderia discutir taxação progressiva, programas de educação que favorecem mais os pobres. Toda essa pauta mais moderna, inclusive com responsabilidade fiscal, eu acho que está totalmente ausente do discurso de esquerda do Brasil. E aí, assim, essa demonização do debate empurra também os partidos de centro e de direita para o corner, e fica todo mundo com medo de falar de temas que não são populares. Então, assim, eu concordo com o Guilherme das críticas que ele faz ao partido, a demonização do debate, essa irresponsabilidade do PT. Agora, tem uma coisa estrutural que vem antes e que o PT, de fato, agravou, né? Então, acho que não há discordância, não. Talvez há uma pouca diferença de ênfase em como a gente vê o problema, mas, claramente, assim, se a gente tivesse tido um governo responsável, a coisa não teria chegado onde chegou. Assim, o Alexandre e vários outros economistas falam desde 2012, eu me lembro muito bem, desde o início de 2012, do agravamento da questão da inflação. E o governo ia reduzir juros. E vários outros economistas falaram também da questão fiscal, que se agravando. A gente falava e o governo continuava fazendo mais do mesmo, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que levaria mais tempo a chegar. A gente teria mais tempo para fazer as reformas. Mas esse governo, ele agravou muito a questão estrutural, novamente, dando subsídios, aumentando. O Obama não veio ao Brasil pedir para a gente aumentar a nossa dívida bruta em 10 pontos do PIB para dar subsídio. Foram escolhas nossas, escolhas equivocadas que o governo conseguiu aprovar. Então, assim, tem uma crise grave? Tem, mas essa crise grave poderia ter sido evitada, a gente poderia ter feito algumas reformas, evitado um pouco o agravamento da situação num período tão curto, de 4, 5 anos, mas a gente não fez porque o governo acreditava que um país que gasta mais e que dá mais subsídio, isso necessariamente se transforma em mais crescimento. E hoje a gente está vendo que isso é mentira. A gente já sabia que era mentira, porque nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver dessa forma.
mas agora está mais claro para a sociedade que isso é mentira. O que me deixa surpreso é como ainda tem tanto professor universitário, inclusive de economia, que acredita nessas tolices, que se eu reduzir os juros de forma voluntariosa, se eu aumentar o gasto público, mesmo que isso leve a um déficit primário altíssimo, que isso não será problema, porque a consequência disso será mais crescimento, e com mais crescimento a gente resolve todos os nossos problemas. Isso é uma grande mentira, porque, inclusive, o gasto público é indexado também ao crescimento, é indexado à inflação e ao crescimento. Se o PIB passar a crescer mais rápido, o gasto público também cresce mais rápido. Então, assim, não tem saída fácil para a crise que a gente está. A gente, como sociedade, terá que sentar à mesa de uma forma muito transparente e mudar um bocado de regras. E se a gente não mudar, se não criar o consenso para essas mudanças, vai voltar a inflação e o custo será maior para todo mundo. Então, assim, finalizando, eu acho que não tem muita discordância em relação ao Guilherme. Eu acho que, na realidade, teve uma diferença de ênfase. O Guilherme aponta aqui como é que vocês, economistas, pensam em política monetária, em política fiscal, em ajuste com um partido que demoniza o debate, com um partido que nos levou a essa situação atual. Isso é verdade, isso inclusive prejudica o consenso político, porque eu escuto de muitos políticos enfim, a seguinte frase: como eu vou ajudar um partido que nos levou a essa situação atual? Vários políticos estariam dispostos até aumentar a carga tributária de forma temporária, mas se fosse outro partido no poder, que viesse para resolver o problema que foi criado. Mas agora, quer dizer, o mesmo partido que nos levou a essa situação de quase insolvência fiscal pede mais carga tributária, pede mais um cheque em branco, com a promessa de eventualmente resolver os problemas. E o passado, nos últimos 12 anos, a gente sabe que qualquer cheque em branco que eles pegam, eles estouram de novo o limite e nos levam mais responsável. Bom, eu acho que o Mansueto caiu um pouco aí. Mansueto. Bom, mas eu acho que ele deu o recado dele, né? Acho que é por aí mesmo. Essa ideia de que a gente, em algum momento, acho que o Alexandre colocou Você está me ouvindo? Estou escutando. Beleza. Vou seguir aqui então, tá, Marcelo? Acho que você colocou de forma perfeita, né, essa ideia de que você defende e tal. E eu queria pegar justamente um gancho com isso e aproveitar tudo que foi falado até agora, principalmente a questão lá do Alexandre, que ele colocou. Eu acho que eu tendo a concordar com ele, que de fato no primeiro governo Lula a gente teve muita coisa boa, tanto do ponto de vista macro, como também do ponto de vista micro, mas em algum momento ali com a saída do Palocci, isso meio que se perdeu, né? Quando o Manteiga assume, eu acho que isso aí meio que degringola e a gente vai para uma agenda de maior intervencionismo, com o PAC 1, 2, 3, a missão, Brasil maior e coisas do gênero, né? E que também tem a ver com esse descalabro fiscal, porque uma das coisas que aprofundaram o problema da dívida foi justamente o crescimento dos repasses do Tesouro para o BNDES. E também, além disso, uma série de questões que a gente pode colocar. E aí eu queria fazer um paralelo aqui com o Guilherme depois, essa ideia de que a gente saiu de um modelo reformista, que vigorava da década de 90 até ali o primeiro Lula, para uma agenda de maior intervenção, dominada por ideias um pouco mais, vamos dizer assim, heterodoxas, né? E aí eu queria que o Alexandre começasse, falasse um pouquinho dessa mudança que a gente teve, dessa agenda reformista para uma agenda mais intervencionista, que acabou gerando e contribuindo bastante para esse problema fiscal que a gente está vivendo hoje. Boa pergunta, Vitor. Como disse, eu não sei exatamente o que foi simplesmente a saída do Palocci, ou a saída do Palocci, na verdade, foi um sintoma de alguma outra coisa, mas o fato é que, de uma forma ou de outra, essa agenda reformista parou. E é uma agenda reformista que, na verdade, assim, passou por vários governos, né?
por menos que a gente goste de alguns, né, começou no governo Collor, com todas as limitações, todos os problemas que teve, mas o governo Collor fez algumas coisas, o governo Itamar fez outras, o Fernando Henrique fez outras, o próprio Lula fez alguma coisa, eu estava argumentando. Isso antes, talvez não na escala que a gente quisesse, talvez não na velocidade que a gente quisesse, mas foi feito. Mas, na verdade, assim, parou. E eu acho que e não é só o fato de ter parado, eu acho que, de fato, o que acabou prevalecendo foi uma visão que não dá para fazer diferente, dá para a gente voltar, né, voltar mais ou menos ao que foi o governo Geisel. Né? A gente tem aqui os instrumentos de política, a gente vai aumentar o tamanho do BNDES, o BNDES vai virar o nosso braço quase fiscal, financeiro, mas não é só isso. Acho que é a redução voluntarista, por exemplo, das tarifas de energia, uma área onde supostamente a presidente é uma autoridade, a gente descobriu que de fato ela não faz a menor ideia de como esse negócio funciona, tanto que a gente deu para os bolos nada, mas é geral, quer dizer, uma oportunidade que foi extraordinariamente desperdiçada foi a questão da infraestrutura, por uma história de concessão, privatização, durante muito tempo eu achava que era uma distinção puramente semântica, né? Quer dizer, a privatização é uma coisa ruim, concessão não, é uma coisa boa, porque ela é diferente, eu achava que não tinha diferença nenhuma. Depois eu descobri que tem uma diferença importante. Privatização é quando você realmente deixa o setor privado tocar. Concessão é quando você quer que o setor privado faça isso da mesma forma que o setor público faria. Ou seja, muito mal. Né? A ideia de concessão, então é aquilo, não, olha, a gente vai limitar a taxa de retorno na segunda casa decimal, mas se vocês não estiverem satisfeitos, a gente pode colocar uma grana do BNDES para alavancar, melhorar teu retorno, porque a gente faz as coisas de uma forma torta, muito pouco transparente. A verdade é que a gente perdeu uma oportunidade extraordinária de começar a atacar alguns dos problemas que estão atravancando o crescimento do Brasil, não é de hoje, em particular a questão da infraestrutura. E aí eu acho que, em última análise, o que acabou prevalecendo foi uma visão de mundo, não foi nada mais nobre do que isso, não. É uma visão que esse pessoal compartilha, quer dizer, vamos ver esse documento recente, promovido aí pela Fundação Perseu Abramo, né? Porque se seguir aquilo que eles estão falando, ele é exatamente esse tipo de coisa que eles querem. Eles acreditam na capacidade do setor público, né, indicar os rumos do desenvolvimento e apontam um país, a Coreia fez isso, eles só não apontam que a Coreia fez um esforço educacional assim, que não tem paralelo no mundo. Né? Essa parte é conveniente. Então se vê, a questão ideológica prevaleceu e, obviamente, com a questão ideológica aparece também a oportunidade de negócios. E eu vou falar isso assim, eu lembro, tempos atrás, uma reunião na Ambima, foi o então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Fernando Pimentel, hoje governador de Minas, né? E ele estava defendendo exatamente esse tipo de coisa, e obviamente estava muita gente criticando. Né? E a Ambima basicamente são banqueiros, alguns economistas que trabalham para bancos. Eu não acredito nisso. Eu sou o único socialista aqui, eu sou o único que defende, o capitalismo. Não. Você não defende o capitalismo. Você está defendendo as empresas, porque é uma coisa radicalmente diferente de defender o capitalismo. O fato é que essa política de intervenção abriu toda a sorte de oportunidades para aqueles que estivessem de alguma forma próximos aos núcleos do poder de conseguir algum favorecimento, alguma sinecura, uma proteção aqui, um subsídio acolá, uma taxa de retorno melhor aqui. E a verdade é a seguinte, acho que isso foi magistralmente mostrado ali pelo Acemoglu e pelo Robinson, no porquê as nações falham, quando você gera instituições políticas e econômicas em que, basicamente, a principal forma de obter riqueza não é criá-la, mas basicamente ver quem rouba uma vez, você termina numa situação em que você não cresce ou cresce muito pouco. No Brasil, acho que é um paradigma disso. Talvez não é o único, mas você olha assim, é um paradigma onde vale mais a pena alguém ter boas conexões com o setor público e obter esse tipo de favor do que, de fato, se preocupar em desenvolver um produto novo, em achar um mercado novo, em desenvolver um novo processo. Quer dizer, produtividade na história passa a ser
uma coisa absolutamente marginal. Você, empresa, consegue fazer dinheiro através desses canais. Por que eu vou me preocupar? O problema é que no agregado, se ninguém está olhando para a produtividade, o que acontece é exatamente isso que o Mansueto estava dizendo há pouco. Tem uma desaceleração maciça da produtividade no Brasil. Nunca foi, a gente não estava com a produtividade crescendo nada assim, extraordinário, não. Mas a gente, bem ou mal, tinha recuperado algum ritmo de crescimento. Pega nos últimos anos, esse ritmo de crescimento da produtividade está tendendo a zero. Quando fala produtividade total dos fatores, etc., está tendendo a zero. Aí você tem um problemaço. E acho que isso daí, quando no comecinho eu estava falando, o governo tomou uma opção equivocada pelo tipo de política econômica, foi estimular a demanda quando o problema era oferta. Parte do problema da oferta é exatamente esse, que a produtividade estava crescendo pouco, nosso potencial era baixo mesmo. E aí acabou levando um tipo de bagunça macroeconômica que a gente tem, por basicamente ignorar as restrições, vão ser microeconômicas, que estão ligadas ao crescimento da produtividade. Senhores, deixa eu só interromper um pouquinho. Eu tenho que correr agora para pegar meu avião, senão vou perder o voo. Boa viagem, Mansur. Tá, obrigado, Alex. Guilherme, prazer. Um abraço, Mansueto. Vitor, obrigado. Estou adorando o debate, estou aprendendo só. Vamos repetir isso mais vezes. Desculpa eu ter que sair antes do final, mas foi muito bom. Um grande abraço para vocês aí. Imagina, um abraço, boa viagem. Boa viagem. Bom, então, assim, para a gente tentar meio que sintetizar e encaminhar para o final, né? Esse descalabro fiscal, na minha visão, eu acho que tanto o Mansueto quanto o Alexandre, não apenas por essas conversas que a gente teve agora, mas por várias outras oportunidades, eu acho que vocês concordam que esse aumento do intervencionismo do Estado na economia, essa mudança de uma agenda reformista para um capitalismo mais de Estado, isso gerou toda essa expansão, né, do endividamento público que a gente viu. E aí eu queria passar a bola agora para o Guilherme, porque ele também acompanhou muito essa questão do Plano Real, né, ele escreveu um livro sobre isso, enfim. Se de fato, me parece que, como o Alexandre colocou, a agenda reformista, ela passa por vários governos, ela não é uma coisa do governo X ou Y, ela é uma coisa que, lá no final da década de 80, era uma coisa determinada. Olha, o Brasil vai abandonar aquilo que a gente fez lá na década de 60, 70 e vão para uma agenda diferente. E aí você colocou muito, muito claro na sua primeira abordagem aí, que você vê que o marco zero de toda essa mudança é 2003. E o Alexandre não, ele acha que ainda durante um pouquinho de tempo ali, no período do Lula, essa agenda reformista ela continuou, né? E citou uma série de exemplos por que isso teria continuado. E aí eu queria ver agora de você, se você de fato concorda com ele, se você discorda, qual é a sua visão dessa mudança de uma agenda reformista para um capitalismo de Estado em que mais vale ser amigo do rei, né, do que investir em inovação e em melhoria de processo. Bom, acho que... Estou com eco aqui. Estou me ouvindo duas vezes. Uma vez é ruim, estou ouvindo duas. Vou tentar assim mesmo. Hein? Eu vou falar sem o fone, tá? E se alguém quiser me interromper, faz assim que eu vejo. Bom, a gente é um país, né? Pode não parecer, mas a gente é um país. E o país funciona com líder, né? Por mais que a gente queira ter essa ideia generosa, benevolente, de que o gol sai naturalmente, de que o Plano Real foi uma gestão da sociedade brasileira ao longo das décadas, só que infelizmente não é nada disso. Não é nada disso. É um país que tem que ser liderado o tempo todo, né? E se ele é mal liderado, ou se ele é liderado com desonestidade, nada disso vai acontecer.
pode ter o Mansueto, o Alex, os melhores cérebros que são, nada vai acontecer. Por quê? Porque qualquer diretriz será cortada na raiz. Quer dizer, o Alex é meu guru, eu ouço e parte das coisas que eu sei é eu ouvindo o Alex com o Sardenberg, grande amigo, grande figura e tal, a gente vai tentando, eu sou um observador, né? Agora, tenho observado que, por exemplo, a agenda virtuosa no Collor, né? Ok, havia uma agenda virtuosa ali de abertura e tal, mas havia o PC Farias, e a ênfase era o esquema PC, tanto que o cara caiu, né? Então, assim, em algum momento, o navio vai fazer água quando você não tem capitão, né? Você vai bater no iceberg, certo? Então, não adianta a gente... O que o Alex estava falando, e é muito interessante porque é uma visão de dentro da máquina, né? Eu, para fazer esse livro 3.000 Dias no Bunker, eu fui bastante para dentro da máquina, especialmente bastante para dentro do Banco Central, conversando com as pessoas, e é fascinante. Agora, a gente percebe que o Estado é gigantesco, então é claro que tem sempre gente boa fazendo coisa boa, mesmo no governo do PT, né? Só que com uma liderança apodrecida, isso não vai resultar, não será eficaz, qualquer política pública. Eu vou lembrar aqui rapidamente o que era o Conselho Monetário Nacional antes do governo Fernando Henrique. E aí essa tese, não, porque foi amadurecendo o Itamar nada, gente. O Fernando Henrique, quarto ministro do Itamar, né? Houve 3 tentativas ali erráticas de se fazer alguma coisa, de se organizar. O Fernando Henrique pegou a unha, montou uma equipe virtuosa em torno dele, que não era de correligionários, né? E essas pessoas, e o meu livro é sobre isso, a implantação do Plano Real. Eu, pessoalmente, sou mais fascinado com a implantação do que com a formulação. A implantação é um rolo, é isso que o Mansueto estava falando. O debate no Brasil, às vezes, ele é até impossível, né? Porque você tem gente boa, de bom coração, etc., que fica rezando determinadas cartilhas, de esquerda, ou progressista, sei lá o quê, não ouve, não está afim de entender, não está afim de absorver uma ideia nova. E o que foi feito naquele momento? Algumas coisas foram feitas por gente que liderou. Não teve esse negócio de você ir para todas as universidades perguntar se podia privatizar a Telebrás, né? Não foi assim que se privatizou, né? Foi feito, falava do Conselho Monetário Nacional, que era uma orgia, né? Questão fiscal. O Alex conhece muito melhor do que eu, certamente. Aquilo foi moralizado por pessoas, pelo Pedro Malan, pelo Fernando Henrique, por pessoas que estavam ali sabendo o que era correto fazer, o que era virtuoso, e fizeram, né? E não amadureceu coisa nenhuma, porque estava uma porcaria lá quando eles chegaram, né? Só que eles sabiam o que era para fazer, foram lá e fizeram. Poucas pessoas, né? O Copom, o que é o Copom, né? Que dita a política monetária? É uma circular do Banco Central, né? Que botaram, quem botou para funcionar foi essa turma que estava lá nesse momento. Então você teve, ao longo do tempo, uma mudança de cultura baseada numa liderança, né? Feito o Plano Real, bom, temos um ambiente político favorável, vamos privatizar a telefonia. Comeu em tudo quanto é lugar, vocês devem lembrar, né? Foi pesadíssimo o negócio, porque estavam entregando, porque era o patrimônio, não sei o quê, que é a mesma cantilena das pessoas que querem viver mamando o Estado brasileiro, que é rico, né? É rico e o Brasil é enorme. Apesar disso, né, apesar desses reveses, foi feita a privatização da telefonia, que até hoje é um dos maiores elementos de resgate social e redução de desigualdade na história do Brasil recente. Só que isso não é dito, e quando é dito é considerado blasfêmia, mas é fato, né? Então, para você editar uma política consequente, uma política eficaz, virtuosa, não dá para você tentar olhar para a sociedade e tentar purificar essa sociedade como um todo. Você tem que ter uma liderança. Tem que ter uma liderança séria, que lidere, que é o que falta no Brasil há um tempão, né? Tem que ter um líder, tem que ter um presidente. Não tem nada a ver com autoritarismo, absolutamente nada. Tem a ver com iniciativa, firmeza de propósito. Eu digo mais, quando você tem um líder virtuoso, que sabe o que faz, né,
o Fernando Henrique teve essa possibilidade ali, né, com o Plano Real e tal, em um determinado momento. Ele era um professor, ele era um sociólogo, ele era elite branca, ele não era, a princípio, um personagem que cairia nas graças. Mas ele teve esse poder e ele exerceu em alguns momentos ali, como na privatização da telefonia, esse poder. Então esse poder tem que ser exercido, né? E o Brasil, infelizmente, está à deriva por falta de liderança, né? E mesmo os políticos hoje de oposição estão lendo muitas pesquisas lá, eles ficam com medo de tocar em determinados temas tabus, com medo de não ter voto. Os acadêmicos muitas vezes também ficam com medo de dizer certas coisas que serão demonizadas pelos seus pares na universidade. Dane-se, gente, tem que assumir responsabilidade, né? Eu sou um observador, sou um cronista, mas eu falo tudo que eu acho que tem que ser dito. E isso tem preço, eu pago esse preço. Né? E acho que o Brasil tem que pagar esse preço, senão não vai sair do lugar. Maravilha, Guilherme. Bom, a gente vai encaminhar aqui para o final, né? Fazer umas considerações finais, e para isso a gente vai falar agora desse período recente, né? Por que aproveitando esse gancho que o Guilherme deu aí, da liderança, falta de liderança, que me parece que explica um pouquinho, não sei se explica muito, por que colocar o Levi lá não deu certo, né? Não reverteu essa tendência de deterioração. E aí eu queria perguntar para o Alexandre justamente isso, né? Esse suporte político faltou para um plano mais ousado do certo, ou de fato a situação já era muito deteriorada e pouco importava colocar o Levi, que tem uma capacidade técnica excelente, né? Fosse quem fosse, daria errado, Alexandre? Nas circunstâncias que foi feito, eu acredito que sim. Quer dizer, realmente podia ser quem fosse. Eu acho que, né, condições objetivas, e eu vou tentar explicar um pouco melhor o que eu entendo, pelo menos, por condições objetivas, acho que jogavam muito contra e ainda jogam muito. Tá? E dentre essas condições objetivas está, eu acredito, para ecoar um pouco aí do que o Guilherme estava falando, acho que realmente falta alguém que esteja disposto a fazer aquilo que é necessário ser feito. Né? Por isso, é um governo que jamais esteve convencido dos méritos disso, né? E mesmo que tivesse, agora, outra parte das condições objetivas é que perdeu o apoio da sociedade, perdeu o apoio do Congresso. Congresso, eu não compro muito a história de que o Delfim fala isso muito, mas como várias coisas do Delfim, para mim vai entrar para mim no ouvido e vai sair pelo outro, né? Que o Congresso é uma coisa representativa da sociedade brasileira. Não é ponto final, porque assim, as distorções no Congresso são imensas. Mas de uma forma ou de outra, o Congresso captura alguma coisa que está acontecendo na população. Essa rejeição que tem para o presidente, ela existe ela repercute de alguma forma no Congresso. O PMDB se sente à vontade de bater com a mão aberta na presidente, porque, obviamente, ela não tem como retrucar, não tem como ver se eles teriam coragem de fazer isso com um presidente mais popular, o próprio Lula. Em hipótese alguma, alguém faria uma coisa dessa. Mas assim, essa condição objetiva faz com que realmente não se consiga avançar. E a verdade é, a gente tem, se você pensar a questão fiscal propriamente dita, e isso é muito do artigo do Mansur com o Marcos, com o Samuel, você tem uma questão estrutural ali por trás que faz com que o gasto público cresça todo ano no Brasil, por questões demográficas, por questões, por exemplo, quem quiser dar uma olhadinha lá no artigo, está super bem explicado. O fato é que existe isso. Então, essa é a primeira coisa. Para você mexer isso, aí envolve um esforço reformista que, mesmo sob condições normais, não é trivial. O próprio Fernando Henrique esbarrou em várias vezes em tentativas de mudar isso, não conseguiu, porque, de alguma forma, ele foi barrado. Né? E talvez faltasse um pouco mais de vontade, mas o fato é que ele não conseguiu avançar. Você tinha esse problema. Sobrepõe-se a esse problema o fato de que a gestão macroeconômica nos últimos anos foi desastrosa. Quer dizer, ela gerou um conjunto de distorções que a gente não tinha como escapar. Quer dizer, a gente chegou no final de 2014 com uma dívida pública crescendo a um ritmo muito forte, com déficits externos muito grandes, com uma inflação muito alta e preços represados. Quer dizer,
como é que você faz para lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Não teve jeito, solta o câmbio, solta os preços, sobe o juro para ver se segura. Nesse meio tempo, uma recessão enorme, quer dizer, de fato, nenhum ministro da Fazenda poderia chegar lá e conseguir entregar alguma coisa consistente do ponto de vista de ajuste fiscal. Né? Não quer dizer que não devesse se tentar, pelo contrário, acho que é um motivo a mais para você tentar fazer isso, porque na ausência do ajuste fiscal esse negócio estava de fato condenado assim, a um fracasso retumbante. Mas era objetivamente difícil. Então, não quero bancar o profeta do passado, mas que eu tenho as minhas restrições ao Joaquim. Joaquim é Deus, Joaquim vai fazer tudo. Imagina, não vai porque não tem nem condições de fazer isso. Então, eu acho que faltou isso e, como disse, dentre todas essas dificuldades, pegar um país em recessão, pegar um país com inflação alta, pegar um país que está desvalorizando a moeda, reajustando o preço, etc., ainda pegou um país que tem uma presidente que é intelectualmente limitadíssima, com um ministério medíocre, de pessoas que não têm coragem de dizer para ela a realidade. Então, de fato, né, se achava um intelectual acima de qualquer suspeita, e ninguém ousava dizer para ela que as coisas que ela fazia, o que ela imaginava, não fariam o menor sentido. Então, tudo isso daí conspirou, acho, contra o Joaquim. Aí, obviamente, não consegue entregar o que foi feito, a promessa de ajuste fiscal, né? E a gente percebe isso nas idas e vindas desse governo. Quer dizer, é um negócio maluco. A gente começou com uma promessa de superávit primário para esse ano, aí chega lá, julho, olha, não vai dar, mas ano que vem, olha aqui, a gente vai fazer. E um mês depois, eles têm assim, o descaramento, não tem outra palavra para isso. É o descaramento, falam, não, está aqui, ó, o Congresso, a gente está mandando para vocês um orçamento que prevê um déficit de 0,5 ponto percentual do PIB. Tem uma lei de diretrizes orçamentárias que eu acabei de aprovar que fala em 0,7. E você aí que tem que fazer a diferença desse menos meio para o mais 0,7. O que é isso? Quer dizer, é uma abdicação de responsabilidade assim, que eu não vejo. Assim. E aí depois se reúne no fim de semana seguinte, né? Não sei nem se com churrasco ou não, mas não, até aqui, ó, a gente vai fazer aqui o 0,7% do PIB, aqui, ó, aqui, nada nessa mão, mas aqui, ó, tem os mais tanto de receita, tem uma CPMF aqui, eu vou segurar o salário do funcionalismo. Não é assim que se faz política econômica. Desculpa, mas não é. Quer dizer, isso daí, eu achava que o Guido improvisava, mas eu vou falar, é pior, consegue ser pior do que o Guido Mantega, é uma coisa assim, eu não consigo acreditar que eu estou falando um negócio desse, mas consegue ser pior que o Guido. É difícil de acreditar, né? Bom, vamos encaminhar aqui para as considerações finais, né? Eu já adianto que foi um prazer essa conversa aqui, pena que a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, meio que dificultou o meio campo, né? Mas eu acho que, enfim, deu para trocar algumas ideias, né? De que, de fato, eu tendo a concordar que o abandono dessa agenda reformista está na gênese desses problemas que a gente viu e está vendo e provavelmente vai continuar vendo durante muito tempo ainda. E aí, sei lá, considerações finais aí, começando com o Guilherme, e se eu vou pautar aqui um pouco essas considerações, meio que tentar ver com você, Guilherme, depois com o Alexandre, se vocês veem alguma dose de otimismo no curto e médio prazo aí, né? Para a gente não terminar tão mal esse começo de verão que a gente está começando. Guilherme, o que você acha? Vitor, em primeiro lugar, obrigado pela sua ótima condução, pelos temas postos, prazer enorme estar aqui. Mansueto, um abraço aqui, já depois da saída dele, mas muito legal conversar com ele e deixo registrado que também não acho que a gente tenha divergências importantes, isso ficou claro aqui. E eu também nunca busco a polêmica, eu acho que buscar a polêmica pela polêmica não cria nada, né? Então, muito bacana essa divergência, e o Alex, estou sempre ouvindo e aprendendo, né? Um prazer enorme estar nessa conversa junto com ele, aprendendo ainda mais. O otimismo, né? A única
a única possibilidade de otimismo é realmente tirar esse grupo do poder, né? Isso não é golpismo, isso as circunstâncias trouxeram a situação, né, para um quadro em que a democracia, a Constituição e a legalidade, o Estado de Direito prevêem, né, a interrupção. E eu acho que haverá essa interrupção, e eu acho que não deve ser traumática, né, porque eu acho que o Instituto aí eu cito sempre, se fosse o parlamentarismo, o gabinete já teria caído, e não é você demonizar as pessoas, né? Nós estamos falando aqui da Dilma Rousseff, né? Que é simplesmente uma pessoa que está no lugar errado, a pessoa errada no lugar errado, né? Não é desejar o mal, não é demonizar. Você pode ver nos meus escritos, jamais fiz piada pegando o lado pessoal, né? Nem do Lula, né? Esse negócio de alcoolismo que falo, jamais fiz isso. Eu acho que o que a gente precisa discutir é o Brasil, né? E a discussão do Brasil, nesse momento, passa pela interrupção de um projeto desonesto e corrupto de poder que está exaustivamente demonstrado, né? Quer dizer, não vou me alongar aqui, mas vocês certamente têm conhecimento, e provavelmente quem está nos acompanhando também, né, das diversas razões e motivações que nós temos aí para caçar esse governo, né? Elas estão colocadas aí. É um governo que, entre outras coisas, se reelegeu, tudo indica, de forma ilegítima, né? Como já está exaustivamente indicado, né? Então, a hora de um processo político para corrigir isso. E aí eu sou otimista, porque eu acho que é isso, a gente discorda e a gente tem uma certa amargura, né, e até um certo cansaço. Eu te confesso que eu cada vez tenho menos paciência para falar de política. Eu quero viver a vida normal, eu quero trabalhar, não quero ficar falando disso, né? A gente está tapando um buraco, na verdade. A gente podia estar discutindo coisas muito mais interessantes aqui, né? Estamos discutindo um passivo, na verdade, né? Então eu quero, na verdade, me livrar dessa discussão para a gente ter uma vida normal. Agora, eu não tenho a prepotência, a arrogância, o autoritarismo de querer que isso seja feito na marra, né? Então, ok, só não me peça para levar a sério esse governo, para levar a sério a Dilma, o Lula, o PT, porque não dá para levar a sério. Eles mesmos se desmoralizaram, né, nos propósitos que eles mostraram ter, né? Agora, acho que a gente, sim, se livrando desse grupo político, o Brasil aí tem essa força da sociedade castigada, machucada aí por essa péssima gestão, por esses apertos de cinto desnecessários. Todo mundo a fim de trabalhar, muita gente boa a fim de trabalhar. Eu acho que pode, sim, se reunir em torno de um novo governo, um grupo virtuoso, arregaçar as mangas a fim de trabalhar, e aí o Brasil pode indicar, né, temos fundamentos muito bons para indicar para um novo ciclo virtuoso, e eu vou torcer por isso. Obrigado. Maravilha, Guilherme, obrigado aí. Alexandre, há otimismo? Antes de eu responder também, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não conhecia, ainda não conheço pessoalmente o Guilherme, agora pelo menos eu já sei como é a cara dele, como é que é a voz, eu ainda não sabia. Muito legal assim, participar. O Mansur já é amigo de longa data, junto há pouco, mas foi muito legal ter essa oportunidade de conversar com todos, aprender um pouco, enfim, é bacana, tá? Então, parabéns aí pela iniciativa. Agora, sim, eu acho que ao sair do seminário de hoje de manhã, aí na PUC, realmente eu estou mais um pouco influenciado por isso. Assim, eu não consigo, eu acho que com a manutenção desse governo tem zero de razões para otimismo. Eu acho que eles não têm condições de fazer aquilo que é necessário. Num outro governo, pode ser que sim. Então, quem sabe, ao longo desse processo, a gente possa ter razões para imaginar que a gente consiga corrigir algumas coisas. Agora, eu acho que o processo de mudança vai ser um processo mais duro. Assim. E também eu estou, de novo, não é uma ideia original minha, eu estava ouvindo isso hoje também ali no seminário, assim, o consenso fala, um eventual impeachment não vai ser
não parece estar se encaminhando para alguma coisa como o Collor, que era basicamente quando foi impedida, estava absolutamente isolado e sozinho. O presidente, obviamente, tem um apoio baixíssimo na sociedade, mas ela faz parte de um grupo que é mais bem organizado do que aquele grupo que estava ao redor do Collor, em qualquer sentido que você queira dar para um mais bem organizado, né? Mas essencialmente na questão da luta pela manutenção dos seus interesses, dos seus possíveis privilégios nessa história toda. Então, eu acho que a gente corre risco de ter um processo ali que vai ser demorado, vai ser bastante doloroso. Então, eu vejo assim, numa eventual mudança de governo, acho que a gente consegue trabalhar de uma forma mais estruturada esse problema. Agora, mudar esse governo vai ser um parto duro, vai ser um parto complicado. Então, acho que é bom a gente se segurar, ter a paciência, saber que a gente vai passar muito tempo, infelizmente, discutindo. É isso mesmo, Guilherme. Eu também gostaria de estar, sabe, não aguento mais falar de inflação. Né? Eu fui fazer o doutorado, eu falo, não, vou estudar crescimento, porque vamos discutir uma coisa positiva, tal. Não consegue, né? A gente fica preso nessa agenda de vamos ter que fazer ajuste fiscal de novo, assim. Eu já que a gente não tem mais que discutir ajuste fiscal, nem o objetivo de ter as contas em ordem, quanto mais como chegar lá, e como vai ficar discutindo se assim, a gente tem que ter inflação baixa ou não. Quer dizer, tem alguns momentos que realmente eu sinto assim, que é aquele joguinho, né, que a gente fazia quando era criança, você tira uma carta assim, volte 6 casas para trás. Vai voltar 6 casas para trás quando você está com 52 anos. A coisa está ficando mais difícil. Né? Mas, olha, de qualquer forma, tem um fim de semana aí, eu vou aproveitar. Maravilha, Alexandre. Bom, pessoal, foi muito bom. A gente optou por fazer uma conversa menos técnica, né, uma conversa mais geral para atender a um público mais amplo. A gente espera que tenha alcançado isso. E, bom, eu também agradeço o convite do Instituto Milênio. Em nome do Instituto Milênio, eu agradeço a participação do Alexandre Schwartzman, do Guilherme Fiuza e do Mansueto Almeida. Espero que a gente possa repetir em outras oportunidades um debate sobre outras questões e em condições melhores, né, pessoal? Condições que a gente possa discutir crescimento e não uma inflação de 10% ao ano. Né? Vamos torcer. Obrigado a todos e bom final de semana. Obrigado, Vitor. Um abraço.